Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. E nós recebemos hoje aqui a doutora Patrícia Bicucchi, que é promotora de justiça, titular da Promotoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Belo Horizonte. Bom dia, doutora. Bom dia, Fernanda, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer também estar aqui com a gente a nossa colega Wanda Sampaio, jornalista, documentarista. Muito bom dia. Bom dia. Prazer também estar aqui com vocês. E a jornalista Aline Neves. Aline? Bom dia, Fernanda. Bom dia para a bancada. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube, ouvindo pelo radinho e também pelas plataformas de áudio. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O que temos a comemorar? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar, essa reflexão, e já vou entrar no primeiro tema, que eu acho que vai ajudar um pouco a responder essa pergunta. Um adolescente de 17 anos recebeu uma mensagem de um ex-namorado da escola, convidando para ir na casa de um amigo no Rio de Janeiro. Ao chegar, o adolescente, o ex-namorado, insinuou que eles fariam algo diferente. Como a jovem recusou, ela foi trancada e sofreu a violência no quarto do apartamento em Copacabana. A vítima afirmou que foi agredida e impedida de sair do quarto. O exame de corpo de delito confirmou lesões nas partes íntimas da menor e a justiça aceitou as denúncias do Ministério Público e os 4 acusados vão responder por estupro coletivo qualificado e por manter a vítima em cárcere privado. Eu acho que todo mundo acompanhou um pouco sobre essa notícia na última semana e desses 4, 3 já estão presos, mas eu fiquei pensando que são pessoas classe média, inclusive um é filho do secretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, e a gente pensa, é a nossa juventude. Eu fiquei, assim, abismada. Por quê? Primeiro, que não tem necessidade nenhuma, né? Hoje você consegue manter um relacionamento, ter sexo consensual, uma conversa, né? Não é igual antigamente, que as pessoas deixavam para transar depois que casava. E não, hoje é possível, não tem mais tantos tabus. Então, parece que é maldade mesmo, né, doutora Patrícia? Eu acho que a violência sexual é a expressão do domínio, da covardia e da maldade do homem sobre a mulher. E nesse episódio, eu acho que a sua reflexão é importante para a gente pensar assim, poxa, são jovens, não é? Quando a gente lida com a violência, você pensa assim, bom, as novas gerações estão vindo num mundo diferente e vão reagir de uma forma diferente. Infelizmente, essa não é a realidade, né? A gente tem visto as pesquisas e estudos dizendo que muitos jovens são conservadores, esse padrão de violência tem se repetido, e eu acho que esse é um episódio que chama muito a atenção da sociedade. E a gente também viveu, né, aqui em Minas Gerais, esse episódio recente da aceitação do estupro de uma menina de 12 anos, e esse tema todo veio à tona, e eu penso, olhando o copo mais cheio do que vazio, que pelo menos a gente tem uma sociedade mais indignada, esse assunto tem ocupado a pauta, e a gente ainda tem muito a construir, mas hoje nós não estamos jogando essa temática para debaixo do tapete, a gente está olhando, enxergando e punindo esses autores. E aí, Ivana, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente sabe que a cada 24 horas, 12 mulheres foram vítimas de violência em 2025. A gente que lida todo dia aqui com o noticiário policial, né? Não passa um dia, não passa meio dia, às vezes não passa 3 horas, sem que a gente noticie algum tipo de violência, onde temos ali como vítima uma mulher, uma criança do sexo feminino que foi abusada por alguém. E a gente nunca vai se acostumar, porque cada história é única e revoltante. É isso, é um soco no estômago, né? A gente está falando do Dia da Mulher e a gente vê um abismo, né? De tanta coisa que a gente conquistou
e um mundo de coisa que a gente precisa de passar para ter o nosso espaço, para ter a nossa individualidade, a dificuldade que a gente observa nos homens quando a gente fala não, e ele aceita esse não, mas quando a gente fala não e ele não aceita. E isso se transforma em violência, né? Então a gente está falando de dor, a gente está falando de números e principalmente de pessoas. E é uma dor, teve um depoimento que eu ouvi que uma moça que passou por isso, ela diz, né? A capacidade que esse agressor teve de me marcar para o resto da minha vida. E isso não se apaga. Você pode... isso vai estar na sua memória, nas suas relações, né? Então a gente fala muito da nossa conquista, mas a gente também precisa de pensar nessa falha social. Existe uma falha social, existe um buraco aí, que é o quê? A gente vê novas gerações pensando como nossos avós pensavam e agindo como eles, com muita maldade. Então você ter, por exemplo, um desembargador que tem ali a caneta da justiça para tomar uma decisão importante e ele entende que aquele homem que provocou um estupro, ele foi a menina que abriu o espaço para isso, foi a família que abriu o espaço para isso. Então a gente ainda encontra uma inversão de valores, uma inversão na justiça. Aline, para além das flores, hoje a gente quer respeito. A gente quer respeito, a gente quer viver do jeito que a gente quiser, a gente quer uma vida livre, a gente não quer ser morta, a gente quer terminar um relacionamento e cada um vai viver sua vida. E isso me assustou, essa história dos jovens, pelo fato de serem jovens e também muitas pessoas tentando achar um culpado, né? Porque é muito comum isso. A culpa é da menina, para que ela foi aceitar sair com o ex-namorado? Que roupa que ela estava usando? Mas os pais dos jovens, a culpa é dos pais, a culpa é da mãe, né? Principalmente, a culpa é sempre da mãe ali que não soube dar orientação. Mas será que esses jovens, né, como a Wanda falou, será que eles não estão repetindo um comportamento machista, patriarcal, que a gente vê aí há séculos, né? Esses meninos, Fernanda, esses jovens, eles são os predadores. O que eles fizeram com essa menina, esse 8 de março, eu não vejo motivo, infelizmente, para comemoração. Mas vamos lá, que tem um sopro de esperança, porque a gente também não tem a opção de desistir. Não tem, essa aí não deram pra gente não. Vamos lá. O Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas voltadas à ampliação do atendimento e da proteção às mulheres no SUS, Sistema Único de Saúde. As iniciativas incluem teleatendimento em saúde mental para vítimas de violência, reconstrução dentária gratuita e um mutirão nacional de exames e cirurgias. As ações foram apresentadas, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, e fazem parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O Ministério também solicitou à OMS, Organização Mundial de Saúde, a inclusão do feminicídio na classificação internacional de doenças. Atualmente, mortes de mulheres motivadas por desigualdade de gênero são registradas de forma genérica, como agressão. A proposta busca aprimorar as estatísticas e fortalecer políticas públicas de prevenção. Mais um passo muito importante, porque toda mulher vítima de violência, ela merece um mínimo de acolhimento, e esse acolhimento passa por ter um teto, um apoio psicológico, muitas vezes a questão da saúde, porque as marcas ficam, muitas são queimadas, perdem os dentes, geralmente o rosto ele é muito atacado, isso é uma característica, do feminicídio, ele quer descaracterizar, mesmo a mulher, e aí eu acho muito importante. A gente falou sobre esse pacto aqui quando ele foi lançado e temos aí uma primeira medida. É uma coisa também que a gente pode comemorar, né, Aline? Isso sim. O pacto contra o feminicídio, eu acho que ele já passou da hora, já tinha que ter sido feito antes, porque o feminicídio está aí há séculos, né? E
E cada vez pior, né? Cada vez abrangendo mulheres de mais novas, bebês, crianças. Teve o caso também que me marcou muito, que foi o da freira, né? Que foi morta dentro do convento, né? Ela é tudo do que a gente não imagina, né? Ela não estava na balada, ela estava dentro do convento, ela não estava usando roupas ali que muitas pessoas falam que nós não podemos usar. E ela foi abusada sexualmente e morta. Então, esse pacto, Fernanda, ele tem que funcionar, para ontem. Doutora, lá na promotoria, eu imagino que tem relatos que são até indescritíveis, que não tem como a gente contar ou mensurar. Mas algum tipo de apoio, principalmente vindo da área da saúde física, saúde mental, é importante. É importante, acho que se soma, né, o conjunto de medidas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Vamos pensar que mulheres sempre morreram por serem mulheres, esse é um fenômeno mundial, mas só em 2015, no Brasil, se teve o nome, a gente começou a dar nome à morte violenta de mulheres por serem mulheres. Então, em 2015, passa a existir uma qualificadora do feminicídio, e em 2024, com o pacote antifeminicídio, a gente tem a figura do crime de feminicídio autonomamente. Em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha. É muito recente ainda a política jurídica e a política pública de proteção às mulheres vítimas de violência. Então, quando você pontua o direito à saúde, à proteção, à recuperação, é um direito posto na Lei Maria da Penha, posto nas leis que existem, né? Existem várias leis ao longo dos anos têm sido editadas, por exemplo, para criar a sala lilás nas unidades de saúde, para criar a preferência de atendimento das mulheres. Essa questão de recuperação do dente é muito importante. Existe a lei da cirurgia plástica reparadora. Você pontuou muito bem, Fernanda, o feminicídio é um crime de ódio. As mulheres são atingidas no rosto, tem o cabelo cortado, os dentes destruídos. Então, ter uma política pública que assegura a recuperação da saúde é muito importante. E é claro que a gente ainda tem muito que fazer para essa política pública ser efetiva, mas a gente está aqui construindo e dizendo que é direito das mulheres obter a proteção que a Lei Maria da Penha estabelece. Wanda, sabe o que eu acho que falta também? Uma união entre Estado, municípios, para que essas leis, elas não só estejam no papel, mas que elas efetivamente ocorram. E aí a gente às vezes tem muita coisa que o governo federal soltou, mas aí você vai lá no estado, no município, principalmente no estado tão grande como o nosso, de Minas Gerais, tem tantos lugares, né, bem longínquos mesmo, e que a gente acha que isso não vai chegar até lá. A gente acha não, a gente tem certeza. Isso. Então é preciso um esforço de todo mundo. É preciso um esforço, é preciso uma conexão, é preciso um cruzamento de dados, né? Não só quando a gente fala de Minas, que é enorme, mas também do país, que tem uma dimensão continental. É preciso a gente não colocar o foco no agressor, né? Porque o agressor foi preso, é importante, é necessário, ele precisa ser punido. Mas aí, a partir disso, é preciso focar na mulher. E agora? O que vai acontecer com essa mulher? Né? Então é preciso que ela tenha um atendimento à saúde, é preciso que esses dados sejam cruzados, que isso não seja visto como uma agressão, porque não é, a gente está falando de algo que é muito mais grave, é preciso que isso entre na estatística de forma diferente, para que as políticas públicas possam focar de uma forma mais assertiva na importância do atendimento à mulher, a saúde física, a saúde mental, o quanto essa questão dos dentes, da reconstrução dentária, ela é importante, porque existe o agressor, né, ele quer atingir a autoestima, a identidade da mulher, não é? Então é preciso desses cuidados com como vai ser a vida dessa mulher depois dessa agressão. O Estado, como uma coisa complexa, né, que a gente está falando, federal, estadual e municipal, precisa realmente assumir esse compromisso e essa responsabilidade. Até porque, né, Wanda, quando a mulher que é vítima de feminicídio, de alguma agressão, sofre esse tipo de violência, ela muitas vezes tem filhos e os filhos ficam com ela.
né? Então é uma política, eu acho que tem que abranger mesmo a família da mulher que foi vítima de feminicídio ali, de tentativa de violência. Ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro e ela precisa de acolhimento. Gente, a gente vai terminar o programa de uma forma mais leve, porque nós já falamos de muitas coisas importantes que precisam ser ditas e repetidas. Mas, para comemorar o nosso dia 8 de março, eu queria falar sobre um documentário que a Itatiaia vai lançar hoje, daqui a pouquinho. É uma idealização e ele foi feito pela Wanda Sampaio, por isso que ela está aqui com a gente também hoje. E eu tive o privilégio de assistir primeiro, de assistir. E chama Mulheres do Vale, Arte que Nasce da Seca. E eu me emocionei, me tocou profundamente por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou do norte de Minas, ali pertinho, e lá eu sou de Salinas, então lá também a gente tinha muito esse tipo de arte, de artesanato. Então, na minha casa, na minha mãe, principalmente, sempre tinha alguma moringa, alguma coisa que era nesse sentido. E depois, por quê? Eu já vi algumas matérias, né, sobre o artesanato das mulheres do Vale. Não foi a primeira vez que alguém foi lá e fez uma reportagem ou um documentário mostrando a arte daquelas mulheres. Mas o olhar da Wanda, por ser mulher, é um olhar muito sensível e que toca no sentido de mostrar que aquelas mulheres, mesmo com toda dificuldade, toda secura, aquela secura não atingiu a alma, os sonhos. E elas realizam, e elas são felizes, e as famílias são unidas. E quando eu vi umas 2 senhoras na motinha, assim, gente, ó, comprei minha moto, comprei meu carro, e todas, assim, muito bonitas, muito cuidadas, sabe? Dentro daquela cultura mesmo, o cabelinho, a roupinha, toda arrumadinha, cada uma mais linda do que a outra. Wanda, que coisa bonita, que presente do Dia das Mulheres, hein, Wanda? É um presente para vocês, mas é especialmente um presente para mim poder viver essa experiência grandiosa, humana, sensível, maravilhosa. O quanto eu aprendi com essas mulheres. Porque a dureza da nossa vida, as dificuldades que a gente passa, podem ser superadas sem que a gente perca o nosso brilho, o nosso olhar. Como é que elas fazem isso? Elas transformam essas desigualdades, essas dificuldades em arte. Elas moldam o barro com um primor, com uma técnica. E a gente não está falando de qualquer técnica, é um saber ancestral, é um saber que elas aprenderam com suas avós, com suas bisavós, que vem na família. Então aquilo tem uma técnica, você vê aquelas mulheres fazendo aquilo, você se impressiona, e uma facilidade para moldar o barro, e assim elas fizeram com as dificuldades da vida. São mulheres que tiveram seus maridos fora do Vale do Jequitinhonha para poder trabalhar na cana-de-açúcar em São Paulo. Elas não só ficaram sem os maridos, com os filhos e sem dinheiro. Começaram fazendo utensílios domésticos, descobriram a arte, avançaram para a plenitude, para a independência e hoje são mulheres empreendedoras. Elas, muitas delas não precisam mais de sair do vale para vender. Os compradores vão lá, compram online, mas vão lá, porque hoje as pessoas querem comprar algo que tenha uma história. E quando você vai ao vale, é o que você mais encontra. E eu preciso falar uma coisa aqui que é muito importante. Esse trabalho ele é um sonho meu profissional, que a Itatiaia me permitiu realizar. E ele também é uma oportunidade de mostrar a beleza, a força, a grandiosidade da mulher. E esse material, ele foi feito, eu fui ao vale uma vez, 2, mas as mulheres continuaram alimentando todo esse documentário com suas rotinas que eu não poderia conhecer em apenas 2 visitas. Um agradecimento maravilhoso às mulheres de Campo Buriti, Campo Alegre,
que assim, que elas possam continuar nos ensinando com a sua arte a força que uma mulher tem, não só para ser empreendedora, mas para superar aquilo que a coloca, de uma certa forma, debaixo do tapete. Porque a gente está falando de mulheres que sofrem um preconceito quando abrem a boca e dizem que eu sou do Vale do Jequitinhonha. Então, o documentário ele mostra que essas mulheres marcadas pela pobreza e pela diversidade são muito mais do que isso. Doutora Patrícia Bicucchi, ela, para você não é novidade não, né? Você já é uma admiradora, consumidora dessa arte. Eu preciso dizer, primeiro, parabenizar a Itatiaia e a Wanda por essa iniciativa. Dizer que eu tenho muita alegria de ter frequentado o Vale do Jequitinhonha muitas vezes. De dizer que quando você lança, Fernanda, a ideia da gente fechar o nosso programa com otimismo, eu acho que nós podemos nos inspirar na coragem dessas mulheres que, com a força de trabalho e o trabalho coletivo, modificaram uma realidade e trouxeram avanço não só para elas, como também para a comunidade. E assim, eu acho que é o nosso momento também de homenagear todas as mulheres mineiras, não é isso? Pela resiliência, pela força, pela união. E eu acho que a gente vai seguir firme a despeito de tantos desafios. E só para constar, eu tenho certeza que está lá no documentário, mas esse trabalho delas foi reconhecido como integrante do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. É muito bonito. E como é importante a mulher ter o seu dinheiro, né, Wanda? Como é importante, né? Ela trabalhar e ganhar e não depender do dinheiro, né? Do companheiro, do marido. É libertador, né? Elas falam muito sobre isso. O quanto elas se sentem plenas quando elas dizem: com o dinheiro do artesanato eu criei o meu filho. Com o dinheiro do artesanato, a minha casa, que era toda de barro, eu coloquei uma cerâmica, eu coloquei um piso. E a gente está falando de mulheres como a dona Zezinha, que confidenciou que no dia do casamento, ela não tinha um objeto que fosse dela. Tudo era emprestado. Tudo era de alguém. E ela conseguiu transformar tudo isso que seria uma frustração, uma tristeza, numa arte plena. Quando você pega as bonecas da Dona Zezinha e vê o primor de uma mulher vestida de noiva, você vê assim, olha, só uma mulher para fazer isso. Ô Wanda, e todo mundo que ouviu e tá doido para assistir, como é que faz? Tem muitas possibilidades. Assim que terminar o Observatório Feminino, o nosso documentário vai estar rodando direto para você. Não deu para assistir? YouTube Itatiaia, o nosso canal oficial. Tá para você quando você puder assistir. E a gente vai colocar também lá no nosso Instagram o linkzinho que já vai entrar direto para você assistir o documentário. Gente, muito obrigada pela companhia nesse domingo. Todas as mulheres se sintam abraçadas, encorajadas e que nós possamos apoiar uma a outra. E vocês, homens, que a nossa audiência é masculina, que vocês também façam parte dessa corrente de proteção e de empatia. Eu queria agradecer a doutora Patrícia Bicucchi, que ela é promotora titular da Promotoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte. Muito obrigada mais uma vez aqui. Ter você é muito importante. Obrigada, querida. Sempre uma alegria estar com vocês. Wanda, muito obrigada. Volte mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Aline, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom dia e de olho nesse documentário maravilhoso. Feliz Dia da Mulher. Bom dia, gente.